Falar de São Paulo e Flamengo, né? É melhor, é melhor. Desvia o foco. Enfim, jogo importante para um Flamengo que também enfrenta... É que assim, quando a gente fala de problemas de escalação, no caso do São Paulo é a marca da temporada. Sim. Né? É. Você não consegue imaginar o time do São Paulo para a próxima rodada. Tem que ficar, né, puxando pela memória. Dessa vez, quem é que está machucado mesmo? Né? Enfim, jogadores que perderam temporada. É um caso muito mais grave. O Flamengo é muito mais aquela questão do ajuste fino, porque está disputando o título brasileiro enquanto pensa na final da Libertadores no fim desse mês. Né? Dois pratinhos sendo equilibrados ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Não, e o que me espanta, o que me impressiona no Flamengo é assim, a capacidade de se recriar mesmo com os reforços, né? Mesmo com os desfalques. Ele perde um jogador, mas vai lá, o que entra consegue dar conta, assim, de uma forma muito favorável, muito positiva. Então, quando você olha para o banco do Flamengo, isso. você vê titulares em vários times do Campeonato Brasileiro, né? A gente está falando... Então, né? Acho que essa final da Libertadores ela é muito justa, porque ela realmente promove o encontro dos dois melhores elencos do continente. E essa reta final de Campeonato Brasileiro também vai promover, braçada a braçada, trazendo um pouco do esporte olímpico para cá, metro a metro, a briga ali pelo título entre Palmeiras e Flamengo. Mas é um jogo que vale muito para os dois, né? Por mais que seja meio clichê a gente falar isso nessa altura do campeonato, porque a gente está falando da 32ª rodada, o Brasileirão se encaminhando para a reta final. É um jogo que, para o Flamengo, é importante para se manter ali na cola do Palmeiras, ou até mesmo dormir, quem sabe, na liderança, né? Ou ficar algumas horas ali na liderança. E para o São Paulo, depois desses dois jogos, dessas duas vitórias seguidas, importante porque consegue sonhar com esse G estendido. Foi um ano muito ruim do São Paulo, né? Por conta das lesões, obviamente, isso tem que ser colocado em pauta, mas também por conta das duas Copas, né? Principalmente a Copa do Brasil. A Libertadores, claro, que pegou uma LDU, jogando altitude, tudo isso tem que entrar na conversa, mas na Copa do Brasil foi eliminado por um time da Série B, por um Atlético Paranaense que viveu um ano muito ruim em 2024, foi rebaixado no seu centenário e que em 2025, à época, né, quando jogou contra o São Paulo, estava na 12ª colocação da Série B. Subiu de produção depois que avançou, né, passa pelo São Paulo, enfrenta o Corinthians, acaba perdendo na sequência. Ainda era o Zubeldia, né? Oi? Ainda era o Zubeldia, né? Quando foi eliminado? Ou já era o Crespo? Já era o Crespo. Já era o Crespo. O Zubeldia sai no começo da Copa do Mundo de Clubes, né? Então tudo que acontece... depois daquela derrota pro Vasco. Exatamente, aquela derrota pro Vasco. Então foi um São Paulo que por conta muito dessa campanha na Copa do Brasil, ficou um pouco frustrado. Porque contra um time de Série B era o confronto mais desequilibrado. A gente falou aqui algumas vezes. Se tinha um confronto que tinha um grande favorito, era esse. E tinha feito um bom jogo na ida, tinha feito um bom jogo. Estava controlando o jogo, acho que fez 2-0, o Atlético Paranaense diminuiu na reta final. Então é um jogo que vale muito para os dois, né? Do lado do Flamengo, o De La Cruz surge agora como uma opção. Não sei se só para aumentar esse rodízio, será que ele está buscando um lugar no clube? Foi o Felipe Luiz que falou de atuação de nível de grande clube europeu? Ele recebeu esse elogio depois da atuação na última rodada contra o Essa aí, contra o Sport. Que foi quando ele voltou ao time titular, né? Claro que num jogo em que o Flamengo teve 8 modificações com relação a quem foi titular contra o Racing. E foi o Felipe Luiz que lançou essa aí. Não se discute a qualidade do De La Cruz, né, Marcelo? O problema se discute a continuidade. É isso, né? Ele não consegue manter aquela regularidade, né? Engatar uma série. Tomara que ele tenha sido preparado aí justamente para essa reta final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está sem o Jorginho e, evidentemente, focando na recuperação dele para a final da Libertadores. Né? Sem o Jorginho, o time perde uma consistência significativa ali para duelos grandes como esse contra o São Paulo, entendeu? Porque assim, Marcelo, as pessoas falam da atuação do São Paulo contra o Vasco e... Essa última agora. Nos 2-0. Eu acho que as pessoas elogiaram um pouco a inteligência tática. Não é que o São Paulo tenha jogado bem em termos de plasticidade, assim, a inteligência tática do São Paulo decidiu aquele jogo. O Crespo pensou um jogo, os jogadores
se aplicaram naquela estratégia e foram muito eficientes. O São Paulo veio para se defender, estava num momento um pouco, um nível de técnico de atuação um pouco abaixo do Vasco, veio para se defender, sabe que o Vasco é poderoso jogando em São Januário e conseguiu o objetivo, ponto. Esse jogo contra o Flamengo é um jogo diferente. O São Paulo vai ter que se fazer protagonista, vai ter que atacar o Flamengo. E aí é que eu quero medir como é que está a qualidade desse trabalho do Crespo, entendeu? Porque é um jogo que tem um outro contexto, é um duelo diferente. Vini chamou. Só um complemento rápido, que acabei de receber mensagem de uma fonte do São Paulo, porque a gente tem tratado essa reta final do time como já algo certo, definitivo, que os 4 últimos jogos do time serão na Vila Belmiro. A informação que eu recebi agora é que o time está correndo e está imaginando ser possível fazer a última rodada como mandante contra o Internacional já no Morumbi. Está trabalhando para acelerar essa manutenção da troca do gramado. A gente lembra que esses primeiros jogos de ausência do Morumbi, eles são relacionados à realização de shows. E o último jogo possivelmente também seria na Vila por uma troca no gramado que o São Paulo vai aproveitar e vai fazer. Mas internamente o clube está imaginando, até por essa retomada de confiança, 2 vitórias, possibilidade por brigar por vaga na Libertadores nesse último jogo. Então, jogo contra o Internacional, atenção, torcida São Paulina, não está descartado ainda. O São Paulo está correndo nos bastidores para tentar acelerar esse processo de troca no gramado. 3 de dezembro contra o Inter, esse jogo pode ser no Morumbi. São Paulo ainda não descartou essa possibilidade. Do jeito que a tabela está dinâmica, não é difícil imaginar que esse jogo valha para o São Paulo. Sim, claro. A última rodada possa ter ali as ambições de Libertadores em jogo. Num dia estendido? Agora, também por outro lado, se o São Paulo... Imagine que o São Paulo vença o jogo de hoje contra o Flamengo. A torcida já começa a falar assim... Cancela o show. Cancela o show. Não. É o que a torcida vai querer, né? Não, pode falar o seguinte... Ou mantém a Vila Belmiro. Mantém a Vila Belmiro, tá dando sorte, pô. Do jeito que o São Paulo brasileiro... engrena, embala, imagina. Bom, o Vini vai voltar para falar com a gente no programa de hoje. Agora nós vamos agradecer essa participação